Começar então, boa tarde a todos. Meu nome é Maíra, eu sou responsável pela área jurídica da ERJ. Hoje eu vou estar como mediadora da nossa primeira live de uma série de lives que a ERJ está programando para falar sobre os impactos da pandemia no setor da construção. Essa nossa primeira live, a gente vai tratar das relações trabalhistas, principalmente em razão das alterações que vieram com a edição das medidas provisórias a 927, a 936. E a gente trouxe aqui hoje, a gente convidou uma pessoa super especial para falar sobre o assunto, que é o advogado trabalhista, Dr. João Pedro Póvoa, sócio do Bichar Advogados, outro escritório super renomado, e que ele é responsável pela área trabalhista desse escritório, além de ser especializado em risco do trabalho, risco trabalhista. E ele vai falar um pouquinho para a gente, esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. Vocês podem participar pelo chat, é só ir mandando as perguntas, que eu vou concentrar as perguntas mais para o final, as perguntas de vocês mais para o final da nossa live. Mas vocês, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem falando no chat, que eu vou anotando tudo e vou passar para ele. E antes de passar a palavra para o Dr. João Pedro, eu vou passar a palavra para o nosso presidente executivo da ERJ, Luiz Fernando Santos Reis, que vai falar um pouquinho da nossa entidade, o que ela tem feito nesse período de pandemia, e depois ele vai dar início à nossa live. É com você, Luiz. Bom, boa tarde a todos. Eu queria só rapidamente, para não tomar muito tempo do João Pedro, que é o parte principal da nossa live, falar 2 segundos sobre a ERJ. Quer dizer, a ERJ é a Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Ela congrega mais de 150 empresas que atuam na construção da infraestrutura do Rio de Janeiro. E a ERJ tem feito, durante esse período, tentado fazer um trabalho de assessoria em termos de estar mantendo as suas associadas mais 100% informadas possível dentro da contingência que todos nós estamos vivendo. A quantidade de informações que nos chega é brutal, então separar o que é significante ou não, às vezes é difícil. Mas nós criamos um press release todo dia, nós estamos mantendo todas as informações a vocês, estamos à disposição. Eu não vou tomar tempo, mas a ERJ está à disposição dos seus associados e, ao final, vamos dizer um pouquinho mais do que a gente pretende fazer em termos de continuidade dessa primeira live. João, boa sorte, obrigado pela sua atenção. O João já esteve na ERJ fazendo algumas palestras e eu vou fazer você a primeira pergunta, João. Nós hoje tivemos uma reunião de conselho e esse foi um ponto que foi muito discutido. Quer dizer, todos vivem um drama. Quais são as atenções e o tratamento a ser dispensado aos empregados que apresentam suspeita de contaminação e aos que foram comprovadamente contaminados? O que é que você entende importante ressaltar para esses 2 cenários? João, obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz. Obrigado, Maíra. Para mim é uma honra estar falando de novo com a ERJ. A gente conversou já bastante na época da reforma trabalhista. A ERJ sempre preocupada e na vanguarda com seus associados, e isso é uma coisa muito importante. Os diálogos são sempre muito valorosos para a gente conversou bastante na época da reforma, e logo que saiu as primeiras medidas relacionadas à Covid, Luiz Fernando logo me ligou, perguntando se eu tinha interesse de bater esse papo com vocês, né? Eu acho que é super válido, a troca de experiências é super interessante nesse momento. Acho que uma empresa consegue ajudar a outra tratando das suas experiências, tratando da sua realidade, né? É óbvio que a construção civil é uma atividade muito importante na nossa economia, tanto que ela está muito no alvo dessas discussões. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Ontem mesmo, o presidente Bolsonaro reafirmou a essencialidade da atividade da construção civil. Hoje de manhã, eu recebi a notícia de que o prefeito Crivella determinou, através de um decreto publicado ontem de noite, que as obras particulares fossem paralisadas, né, salvo as emergenciais. Isso gera
uma grande dúvida, né, em todos. Eu tenho que respeitar a decisão do governo federal, eu tenho que respeitar a decisão do governo municipal. Então, acho que a sua pergunta, Luiz, é super relevante, porque ela vem um pouco em linha com quais são as preocupações que os associados da ERJ têm que ter nesse momento de pandemia. É óbvio que a gente já está enfrentando isso há alguns dias, alguns meses até, mas nunca é demais lembrar que o próprio governo federal já vem emitindo várias regulamentações que tratam especificamente dos cuidados que devem ser feitos com as pessoas que tenham eventualmente risco de estarem contaminadas, né? Então, assim, o primeiro cuidado que cada empregador deve ter é um diálogo franco com seus trabalhadores, né? Então, assim, especialmente na área da construção civil, onde a gente tem uma atividade de pessoas muito grande, muitas empresas têm desenvolvido vários mecanismos de defesa, vários mecanismos de tentativa de identificação de possíveis problemas que possam estar ocorrendo com seus trabalhadores. Então, eu não excluiria a possibilidade de se ter um médico do trabalho acompanhando de perto os trabalhadores, ter algumas empresas vêm fazendo testes, né? Ou seja, testes para os empregados periodicamente para acompanhar e tentar identificar se existe alguma pessoa doente, o envio de comunicados para os trabalhadores para que, se eles identificarem que algum membro da família eventualmente esteja doente, que isso seja comunicado também, tá? Uma outra preocupação muito grande, né? Os trabalhadores que estejam na área de risco, né? Ou seja, considerados de alto risco, aqueles que tenham mais de 60 anos, que tenham alguma comorbidade, ou seja, problema cardíaco, diabetes, todos esses tipos de situação devem ser mapeadas pelo empregador, né? Isso se tornou ainda muito mais importante depois que o STF mudou o entendimento da medida provisória. Esse é até um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que é um alvo de uma das perguntas. Eu ia te perguntar isso, João, exatamente, porque eu sei que, né, tinha essa previsão sobre a Covid na medida provisória na 927, e aí recentemente o STF mudou. Mas e aí, assim, como é que a gente, no dia a dia, a gente enfrenta isso? Se uma empresa tem uma suspeita que um funcionário seu se contaminou com Covid no ambiente de trabalho, isso é considerado doença do trabalho? Qual é a conclusão que se tem hoje depois dessa decisão do STF? Não, isso é super interessante e esse é um ponto super relevante porque está todo mundo muito preocupado, né? Para estar todo mundo na mesma página. Na semana passada, o STF julgou uma DIN proposta pela Rede Sustentabilidade que questionava vários pontos da medida provisória 927, que foi a primeira que foi editada lá ainda no final de março, e basicamente suspendeu a vigência de 2 artigos. Do artigo 29, que tratava especificamente da questão da Covid-19 ser considerada ou não uma doença do trabalho, né? O que dizia esse artigo 29? Ele dizia que a Covid-19 não seria considerada uma doença profissional, salvo o nexo de causalidade, né? O que o STF julgou? O STF julgou dizendo que isso era inconstitucional porque ele excluía a possibilidade do empregado ter sido contaminado no ambiente de trabalho. Mas não quer dizer que qualquer pessoa que tenha Covid-19 seja considerado uma doença profissional. O que modificou é que antes o empregado tinha que provar que tinha pego a doença no local de trabalho. Agora é o contrário, né? Ou seja, agora a gente volta para a regra geral, ou seja, de que a responsabilidade do empregador ela é objetiva, ou seja, para algumas categorias profissionais, como médicos, enfermeiros, é inequívoco que, havendo uma contaminação,
a responsabilidade é objetiva. O que quer dizer com isso? Não vai se presumir que a pessoa foi contaminada em casa. Vai se presumir que ela foi contaminada no local de trabalho. Tá? Já para as demais empresas, essa presunção pode acontecer, tá? Mas a empresa tem condições de demonstrar que não foi no ambiente de trabalho que a pessoa foi contaminada. E para isso, é muito relevante que sejam feitos testes, que sejam feitas essas entrevistas. Por quê? Porque do momento em que você tem uma entrevista que a pessoa responde dizendo não tem ninguém na minha família doente, ou tem alguém da minha família doente, eu consigo já identificar se a possibilidade da pessoa ter sido contaminada no ambiente de trabalho é real ou não. Por quê? A família está toda doente. Será que ele pegou no local de trabalho onde não tem ninguém doente ou ele pegou em casa que tem uma pessoa doente? Né? Então, assim, todo o mapeamento, toda a documentação relacionada a isso tem uma relevância. Por quê? Porque se eventualmente ficar constatado que aquela doença foi relacionada ao trabalho, e se o afastamento desse empregado for superior a 15 dias, não só isso vai ter um impacto no FAP da empresa, como também ele ganhará estabilidade se o afastamento previdenciário for superior a 15 dias, com o recebimento do auxílio-doença pelo INSS. Então, as empresas devem ter esse cuidado, devem ter essa cautela de identificar, colocar os médicos do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho, muito atentos a cada uma das identificações. Obviamente que o uso de equipamentos de proteção é indispensável, mais do que nunca. É óbvio que todas as empresas de construção civil sempre tiveram uma preocupação muito grande com os equipamentos de proteção para evitar acidentes, etc. Mas, nesse momento agora, eu acho que isso tem que ser muito reafirmado. Os protocolos de segurança têm que ser reforçados, tá, Maíra? Tá, não, tá bom. Mas você acha que seria necessário, nesse reforço dos protocolos de segurança, por exemplo, um infectologista, algo assim, tão específico ou não? Não, eu acho que o médico do trabalho atualmente eles já estão muito. Já supre. Porque sim, a recomendação que foi dada nas primeiras portarias, inclusive do governo federal, era no sentido de que os empregados fossem consultados se algum familiar está doente. Né? Então, assim, havendo a mínima suspeita de contaminação, é recomendável a quarentena. É óbvio que a gente sempre fica numa situação, às vezes, complicada, porque se você está correndo o risco de que todos os empregados cheguem e falem, olha, tem alguém doente na minha casa, eu não vou trabalhar. Né? E aí, como é que faz? Né? Como é que eu faço com o pagamento? Eu vou deixar a pessoa em casa pagando salário e eu não tenho certeza? Por isso que o teste é muito importante. Né? Claro. É óbvio que tem sempre um delay entre a realização do teste e o resultado do teste. Né? Então, assim, mas a gente tem que conviver com as ferramentas tecnológicas da medicina que são possíveis nesse momento. É óbvio que se você periodicamente está testando aquele grupo de empregados e periodicamente está consultando através de questionários se tem alguém doente na família ou se não tem, você consegue ter uma ideia maior. É óbvio que ele pode estar no ônibus indo trabalhar e ficar contaminado. Né? A gente, infelizmente, essa doença tem esse lado perverso. Né? A gente não consegue mapear onde foi. E foi nessa linha, exatamente, que o ministro Alexandre de Moraes, não é que ele tenha acabado com a regra da MP, é que a regra da MP ela dizia o seguinte, olha, salvo uma prova robusta, em contrário, não é considerada doença profissional. Né? E isso realmente foi derrubado. Então, a cautela que as empresas têm que ter passa a ser maior nesse momento. E documentar tudo, né? Todos esses exames, todos esses históricos dos empregados, para poder, enfim, se resguardar lá na frente caso tenha alguma pedra no meio do caminho, ela está resguardada, né? Sem dúvida, porque sim, é óbvio que uma pessoa contaminada num local de trabalho, mas que
havendo uma pandemia, é muito difícil que você tenha um juiz que venha, como é que eu posso dizer, condenar uma empresa por danos morais porque expôs o empregado ao risco de contaminação. Por quê? Se você tem uma atividade essencial, se você adotou todas as medidas de segurança que eram possíveis e ainda assim houve uma contaminação, é uma situação muito diferente de uma empresa que não adotou nenhum protocolo de segurança e colocou as pessoas para trabalhar sem máscara, e se ficar provado isso, obviamente que a empresa expôs aquelas pessoas ao risco de contaminação, né? Assim, como a atividade da construção civil foi considerada essencial, salvo regramentos específicos de determinados estados ou municípios, a princípio, todas essas atividades estão permitidas, então é de se esperar que as empresas exijam o trabalho dos seus contratados, né? Então, assim, a princípio, ninguém pode se recusar a comparecer para trabalhar, né? Claro que seria de bom senso se você identificar, olha, a família do trabalhador está todo mundo doente. Será que só ele realmente não está? Vamos ter um cuidado, porque ele pode estar assintomático e pode colocar o resto da obra todo em risco. Em risco, sim. E, por exemplo, a empresa ela tem que dar, né, as orientações de como proceder especialmente nesse período de pandemia, né, para fazer com que os funcionários usem os EPIs, né, o equipamento de proteção individual, tomem as medidas de higiene necessárias, os que podem ser colocados em home office, enfim, ir trabalhar em home office. Se ainda que tenha havido todas essas orientações por parte da empresa, se por um acaso o empregado se recusar a praticar essas medidas de higiene, a usar o EPI, enfim, não quero trabalhar em home office, como é que faz? Como proceder? Existe alguma possibilidade de sanção para esse funcionário? Enfim, para essa empresa? Como é que se dá na prática isso? Legal, pergunta muito boa. Na verdade, são duas situações, tá? A primeira situação é o empregado que não quer seguir as regras de segurança, né? As regras de segurança são impostas por normas regulamentadoras, pela própria medida provisória. Então, havendo um empregado que, recebendo máscaras, luvas, um equipamento todo de segurança, ainda assim se recuse a utilizar, ele pode ser passível de advertência, havendo uma reincidência, suspensão, e havendo uma reincidência ainda depois de todas as medidas disciplinares sendo aplicadas, até uma justa causa pode ser aplicada. Tá? Por quê? Porque, acima de tudo, está a saúde da coletividade. Se aquela pessoa individualmente não quer seguir as orientações da empresa, ela está contrariando não só a legislação, como as orientações do seu empregador, né? Ou seja, as medidas de segurança têm que estar sempre em primeiro lugar, especialmente nesse momento agora de pandemia. Uma outra medida que tem sido muito adotada pelas empresas, talvez não tanto no ramo da construção civil, onde é necessária a presença física dos trabalhadores nas obras, mas é possível sim em toda a área administrativa de back-office das empresas de engenharia, seria colocar os trabalhadores em home office, né? O home office ele tem uma segurança maior nesse momento, porque ele permitiria que o trabalhador continuasse trabalhando, claro que num serviço de maior questão intelectual, mas com uma exposição muito menor ao risco. O que a medida provisória 297 trouxe de novidade? Pela reforma trabalhista que a gente conversou lá atrás, em 2017, é possível você fazer um acordo e o empregado trabalhar em casa, né? O chamado teletrabalho. Qual é a diferença? O teletrabalho da reforma trabalhista, ele pressupõe um acordo mútuo entre as partes. Ou seja, eu chego para você, Maíra, e falo assim, olha, Maíra, você quer trabalhar de casa? Aí você pode falar, olha, eu não quero porque eu tenho meus filhos em casa, eu não vou conseguir me concentrar, etc. Então tá bom, eu não vou te colocar em casa. A medida provisória 297, ela trouxe uma modificação em relação ao teletrabalho durante esse período da pandemia, que é uma prerrogativa
do empregador de colocar as pessoas em casa. Então, eu não dependo mais da concordância do empregado. Eu posso chegar para você e falar assim, olha, eu estou fechando o meu escritório e todos vão trabalhar em casa, né? Tá. E aí você não tem condição de falar, eu não vou, não aceito, né? É claro que para trabalhar em casa, algumas cautelas devem ser adotadas pelo empregador, ou seja, a medida provisória diz que a infraestrutura de trabalho tem que ser concedida pelo empregador, ou seja, se você vai exigir que a pessoa tenha um computador, você tem que dar o computador. Se você vai exigir que ela tenha uma internet, você tem que fornecer a internet ou, pelo menos, custear parte da internet, né? E aí há várias discussões, porque, por exemplo, a luz da casa da pessoa já é uma infraestrutura, não é uma coisa que você está exigindo para trabalhar. Então, veja, a medida provisória ela tem uma correção à medida em que ela não diz que você tem que reembolsar 100% dos gastos. Você tem que dar apenas a infraestrutura do trabalho. Então, se você está exigindo meramente um computador com acesso à internet, é isso que você tem que fornecer. Você não vai ter que dar uma cadeira, você não vai ter que dar livros e etc. Então, assim, é uma realidade diferente da realidade da reforma trabalhista. Tá? É uma coisa mais imediata para esse momento específico. Então, você está dizendo que o home office ele não precisa mais vir de bom, durante o período da pandemia, ele não precisa vir de um acordo necessariamente entre empregador e empregado, né? O empregador pode decidir isso, porque, enfim, faz parte do negócio dele nesse momento para diminuir os ônus dele, os custos dele, etc. Mas aí a medida provisória ela fala que ele pode estabelecer o home office ao seu critério. O seu critério é isso que você está. Como é que é isso? É o seu critério? É o critério de cada empregador? Qual que é o risco que ele assume ao estabelecer, né? Que riscos que tem disso ao seu critério? Fica algo muito. Eu acho que para quem é leigo fica muito abrangente, né? E aí a gente queria tirar essa dúvida com você de que critérios são esses e o que ele pode fazer para diminuir os riscos dele, enfim, como empregador. Não, perfeito, você está certo. Eu acho que o intuito da medida provisória, ao falar ao seu critério, foi excluir a necessidade de prévio acordo por parte do empregado. Tá? Então, o empregador, a partir da medida provisória 297, ele pode colocar o empregado em casa sem que necessite de uma concordância. Porém, para que você tenha prova no futuro de que você forneceu todos os equipamentos de estrutura, de infraestrutura, seria recomendável fazer um termo pequeno dizendo, olha, estou aqui fornecendo o computador ou estou aqui indenizando você pelo uso da internet. E aí vai variar de cada tipo de atividade, mas sempre uma comunicação entre as partes é necessário, até mesmo para validar o que está sendo negociado naquele momento. Né? Muita gente pergunta o seguinte, eu posso tirar o ticket de refeição e o vale-transporte? Uhum. É induvidoso de que o vale-transporte pode ser cancelado nesse período. Tá? Por quê? Porque o vale-transporte é um benefício para o trabalho. Então, assim, você tem que ir para o trabalho, você precisa necessariamente daquele vale-transporte. Só que o ticket de alimentação ele é um benefício que ele é concedido independente de qualquer situação. Por quê? A pessoa pode comprar uma marmita, levar para o ambiente de trabalho ou pode comprar a comida no restaurante. Então, sim, é mais difícil a gente defender que as empresas possam cancelar o ticket de refeição ou vale alimentação. Tá? Por quê? Porque mesmo trabalhando de casa, a pessoa tem que almoçar. Então, assim... Ela continua comendo, né? Pois é mais difícil de defender. Ela já não precisa ir para o trabalho, mas ela sim. tem que comer. Né? Não tem muito jeito, tá? Tá, bacana. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que a gente está recebendo algumas perguntas do pessoal, mas a gente resolveu, eu estou lendo essas perguntas todas, mas para fluir melhor aqui a nossa conversa com o João Pedro, eu vou fazer essas perguntas no final, enfim, se ele não tiver esclarecido ao longo da nossa conversa aqui.
tá bom? Mas podem continuar mandando que eu tô lendo, tô vendo tudo. Eu queria perguntar para você também em relação à MP 927, né, e o home office, a gente sabe que nem todo mundo, nem todos os funcionários de uma mesma empresa, eles podem trabalhar em home office. Eu estou pensando, por exemplo, as nossas associadas, né? Tem os trabalhadores que trabalham na área administrativa, na área financeira, enfim, na área jurídica, e tem as pessoas que trabalham no canteiro de obras, por exemplo. Tem essas pessoas que trabalham em home office, tudo bem. Quem trabalha em canteiro de obras e que não pode ser colocado em home office nesse momento, é possível conceder a essas pessoas uma antecipação de férias individuais? E, se for possível, né, existe alguma flexibilização na MP em relação à remuneração de férias e ao adicional de 1/3 de férias também? Sim, eu acho que esse foi uma conduta muito acertada do governo federal lá no início, lá em março, né? Porque, se não me falha a memória, os primeiros casos começaram no iniciozinho de março, né? Eles começaram a acontecer com maior frequência. A medida provisória 297 ela vem no meio de março, né? E logo naquele momento a maior parte das empresas já estava tendo um movimento de colocar as pessoas em casa, né? É claro que, como você falou, por exemplo, no meu escritório de advocacia, eu, em 2 dias, tinha 300 pessoas em casa trabalhando com seus computadores. Uhum. Só que eu tenho um serviço jurídico, o meu financeiro pode trabalhar online, etc. Numa obra, você não tem como fazer isso, né? Por exemplo, num shopping, numa academia de ginástica, num cabeleireiro, são atividades que você precisa estar fisicamente lá, né? Então, assim, a medida provisória 297 ela trouxe um alento para esse empregador, por quê? Pela legislação normal, você tem que dar o aviso de férias com uma antecedência muito grande. Então, como as empresas precisariam colocar todo mundo de férias logo que o shopping tivesse paralisado, a obra tivesse paralisada, o comércio tivesse paralisado, você não ia ter tempo hábil para conceder o aviso de férias. Uhum. Então, a MP reduziu esse período para 48 horas. Né? Então, ao reduzir para 48 horas, você avisa o empregado não tem direito de se negar, porque a data da concessão de férias é uma prerrogativa do empregador. Então, havendo uma necessidade, o empregador pode colocar os empregados de férias. Tá? A medida provisória também trouxe 2 novas vantagens, que uma é a possibilidade de pagamento das férias em si, tá? Lá, de 1/3 de férias, lá junto do 13º em dezembro. Tá? E fez com que, vamos simplificar, quando você vai sair de férias, você recebe o salário do mês anterior e o salário antecipado do mês que você vai tirar férias. Uhum. Então, por exemplo, vamos tirar férias agora em maio. Eu teria recebido o salário de abril e teria antecipado o salário de maio. Como o caixa das empresas está muito abalado, o que a medida provisória trouxe? A possibilidade de pagar o valor das férias no início de junho, como se fosse o salário de maio, tá? Uhum. E 1/3 de férias quando a empresa quisesse, desde que fosse até o prazo do 13º salário, que é lá em dezembro. Tá? Então ela pode escolher de agora até dezembro para poder pagar esse 13º, esse 1/3, esse 1/3. O terço de férias junto do 13º. O que é uma coisa que todo mundo tem que pagar, né? As férias, uma vez por ano, todo mundo tem que realmente pagar. Qual era a preocupação do governo federal? É que, se uma empresa fosse colocar 1.000 pessoas de férias ao mesmo tempo, ela não teria caixa, né? Porque ela teria se programado para pagar essas férias ao longo do ano. Se ela resolveu antecipar as férias de todo mundo para o mesmo período, ela não teria como pagar todo mundo, né? Então, ela fez essa flexibilização. Uma outra coisa importante também que a medida provisória trouxe foi a possibilidade do empregador
contestar aquela venda dos 10 dias. Tá? Ou seja, o empregado pode vender 10 dias. Né? Sim. Nesse caso da MP, é uma prerrogativa do empregador aceitar ou não a compra dos 10 dias se o empregado quiser vender. Na regra da CLT, se o empregado quiser vender os 10 dias, a empresa tem que comprar. Né? Pela medida provisória, foi modificado esse formato e passou-se a dizer o seguinte, olha, o empregador pode falar, eu não tenho como comprar esses 10 dias, eu preciso que você fique em casa. É meio que pela mesma lógica, porque não se sabe se ele vai ter caixa suficiente para poder pagar essa compra desses 10 dias, né? Exatamente isso. A ideia sempre a ideia da primeira medida provisória, até mesmo da segunda, obviamente, foi tentar preservar o caixa das empresas num momento que o movimento está muito baixo, que os faturamentos e a inadimplência está acontecendo com uma forma muito, muito relevante. Né? E, João, me tira uma dúvida. Nessa antecipação de férias individuais, tem algum período mínimo para elas serem concedidas? Porque, assim, se você está antecipando por causa de uma... E outra pergunta junto dessa, né? Se você está antecipando as férias, né, justamente por causa dessa possibilidade, por causa da pandemia, então o empregado ele não precisa ter cumprido o período aquisitivo dele, né? Essa antecipação ela pode se dar independente do cumprimento desse período aquisitivo. E eu queria saber se existe um período mínimo para conceder essas férias e se dá... É sempre, porque eu sei, é por escrito geralmente, né? Pela CLT é por escrito, mas agora existe algum outro meio, já que todos nós estamos em isolamento e submetidos à internet e a meios eletrônicos? Na verdade, essa foi uma novidade também que chegou, né? Ou seja, o de acordo das pessoas em relação a várias medidas passou a ser possível de ser feito através de um e-mail, de uma mensagem de WhatsApp, aquelas formalidades documentais de assinatura presencial, ela, nesse primeiro momento, ela deixou de ser exigível. Tá? Então, o que tem acontecido é que as pessoas têm sido colocadas de férias, os comunicados estão sendo enviados por e-mail ou por mensagem de WhatsApp. Tal. Até por WhatsApp? Então, está valendo. Obviamente, desde que a gente tenha condição de identificar e documentar isso. Tá. Né? E isso tem funcionado bem. Eu não tenho tido reclamações e discussões muito em relação a isso, não. Tá? Esse sistema de férias, a grande dúvida era mais lá em março, né? Porque muita gente colocou o pessoal de férias. Uma outra pergunta boa que você fez foi o seguinte: muita gente não completou ainda um ano, né? Então, assim, a dúvida era, eu posso dar férias para essa pessoa que ainda não completou um ano? A resposta é sim. A MP permitiu isso, né? A antecipação do período de férias, né? Então, você pode antecipar esse período de férias. Obviamente, se você tiver que desligar a pessoa antes dela ter completado 12 meses e você já tiver pago o período integral, isso pode, eventualmente, vir a ser descontado do empregado na rescisão. Tá? Mas a ideia principal nesse momento da medida provisória era permitir que o maior número possível de pessoas não necessariamente precisasse estar trabalhando. Né? Ou seja, a ideia inicial do governo era gerar o maior número de medidas possíveis para que permitisse que o empregador não tivesse que gastar dinheiro com pessoas que ficassem trabalhando enquanto ele não está produzindo, ou quando a produção está mínima, ou quando a movimentação das ruas está pequena. E, obviamente, que isso impacta todos os ramos de atividade. Né? Então, indo por essa mesma lógica também, a MP trouxe a possibilidade de antecipação de feriado. E como é que isso se dá na prática? Tem que comunicar por escrito? Pelo que você está falando, também vale por e-mail, por WhatsApp, enfim, por esses outros mecanismos, né? E qual é o prazo? Como é que é na prática essa antecipação de feriados? São duas situações, né? São os feriados pátrios, que a gente chama, por exemplo, 7 de setembro, 15 de novembro, e os feriados religiosos. Né? Os feriados não religiosos, o empregador pode antecipar. Por exemplo, a gente teve um já durante a vigência da medida provisória, que foi o feriado de 21 de abril, né? Que Tiradentes.
nesse feriado de Tiradentes, por ele não ser um feriado religioso, o que a empresa poderia fazer? O 21 de abril estava todo mundo em casa, então não é um bom exemplo. O bom exemplo é, eu posso antecipar, por exemplo, 7 de setembro. Tá? Eu dou a folga do 7 de setembro hoje, nesse momento agora. Tá? Quando chegar lá em setembro, a pessoa vai trabalhar normalmente. Entendeu? Entendi. Então, assim, como esse momento agora é um momento de baixa produtividade, você antecipa o feriado e quando chegar lá na frente, que a pessoa iria não trabalhar, acho que, salvo engano, é sexta-feira, né? Você trabalharia sexta para compensar esse feriado que foi feito agora. Qual é a questão? Tem que ser avisado com antecedência ao empregado, salvo engano, 48 horas, tá? Por escrito, tá? Ou seja, tem que ter um comunicado. E para os feriados religiosos, necessariamente tem que haver a concordância do trabalhador. Tá? Por quê? Porque é uma questão de religiosidade, né? Ou seja, você não pode obrigar uma pessoa a trabalhar num dia que a religião dela não permita. Então, eles tiveram o cuidado de ter essa diferenciação. Né? Então, assim, para os feriados religiosos, necessita da autorização do empregado, para os demais feriados, não. O empregador pode definir a antecipação. Tá. E é possível também compensar esse feriado antecipado com eventual saldo de banco de horas em empresas que tenham? Também só não precisa da concordância do empregado, nesse caso, é decisão do empregador. Decisão do empregador também, tá? Salvo para a questão dos feriados religiosos. Né? Então, salvo assim, sempre questão de feriados religiosos, tá? Banco de horas, algumas empresas têm optado por usar isso. Né? Ou seja, qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, imagine que você fique em casa 30 dias, tá? Vai contar os dias úteis que você ficou em casa, 21, 22 úteis, tá? E isso vai gerar um banco de horas positivo a favor da empresa, tá? Esse banco de horas positivo, a empresa vai poder consumir ao longo de 18 meses. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você está devendo, sei lá, 150 horas de trabalho para a empresa. Ao longo de 18 meses, você vai poder trabalhar 2 horas a mais por dia, porque o limite máximo de horas extras é de 2 horas, né? Até que você consuma esse saldo do banco de horas. Qual é a inovação? Todo mundo vai falar, mas banco de horas sempre existiu. Sim, só que o banco de horas individual, o prazo máximo de validade é de 6 meses. O prazo máximo de validade do banco de horas individual, coletivo, feito por acordo coletivo ou convenção coletiva, é de 12 meses. Só que a medida provisória trouxe um banco novo, que é de 18 meses. Por que 18 meses? Se a pessoa ficar em casa um mês, ela vai consumir muitas horas, que provavelmente não seriam gastas em um ano. Né? Se ela ficar 2 meses em casa, eu não vou conseguir consumir tudo em 6 meses, em 12 meses. Então, houve essa extensão do período do consumo do banco de horas para 18 meses. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe nesse momento, que é sobre, no caso dos intermitentes que já foram convocados para 30 dias, como ficaria essa questão do pagamento desses 30 dias, sendo que a atividade foi interrompida? E como ficaria as férias desse colaborador intermitente? É interessante, uma pergunta boa, que mistura os institutos. Né? Então, assim, se ele já recebeu uma convocação, né? Ou seja, ele já está convocado para trabalhar naquele número de dias específico de 30 dias. Tá? O que a empresa pode fazer? Ela pode adotar algumas medidas. Ela pode criar um banco de horas para aquela pessoa, tá? Ou seja, ele está convocado, ele vai receber o salário dele, aquelas horas que ele não trabalhar podem ser computadas nesse banco de horas, tá? E lá na frente ele vai trabalhar, tá? O contrato dele vai estar paralisado, tá? Ele vai trabalhar dando aquelas horas que ele não fez
nesse momento agora. É óbvio que, no caso do intermitente, as regras são muito confusas. Por quê? Tem a questão da convocação, tem o período da convocação, né? Então, assim, a próprio período de férias, dependendo do tamanho do período em que ele for convocado para trabalhar, ele pode ter direito a férias ou não, porque, teoricamente, pela lei da intermitência, a cada período ele recebe as férias e o 13º proporcionais do período que ele trabalhou, né? Uhum. Então, assim, a gente vai ter que analisar exatamente qual foi o período em que ele efetivamente trabalhou para definir como é que vai ser tratado. Mas é uma pergunta interessante que pode dar muita discussão no futuro de qual medida que foi tomada. Tá? Tá. Avançando um pouquinho, vamos para a MP 936, que trata do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que ela trouxe uma previsão que é bastante interessante para as empresas, né? Que é a possibilidade de redução da jornada de trabalho e dos salários, né? E o que você pode destacar de importante dessa redução, dessa previsão, e como que isso pode se dar na prática? Tá, legal. Eu acho que a medida provisória 936, ela trouxe um complemento que havia sido muito questionado na MP 927, né? Ou seja, a MP 927, ela trouxe a possibilidade da empresa suspender o contrato de trabalho do empregado, deixar o empregado em casa, mas sem nenhuma contrapartida do governo, né? Uhum. Isso foi muito criticado e logo no dia seguinte, no mesmo dia da publicação da MP, o presidente Bolsonaro, foi no Twitter dizendo que não concordava com aquilo e, em seguida, a MP 928 excluiu do texto legal essa possibilidade. Já quando veio a MP 936, ela veio com um esclarecimento e com uma medida muito mais robusta, qual seja, o pagamento do governo, tá, para os casos de redução e de suspensão de contratos de trabalho, né? Então, o que basicamente consiste isso? Em relação à redução, o governo federal criou 3 faixas de redução. Tá? Você pode reduzir os contratos de trabalho em 25%, em 50% ou em 70%. Tá? Em todos esses casos, o governo federal vai fazer o pagamento calculado a partir do valor do seguro-desemprego, ou seja, até R$ 1.823, de uma contrapartida. Então, vou dar um exemplo. O trabalhador está com 50% da jornada dele reduzida. Tá? O empregador vai pagar 50% do salário, tá? E os outros 50% vão ser complementados pelo governo federal, pagando 50% do valor máximo do seguro-desemprego. Então, hipoteticamente, se o valor do seguro-desemprego é R$ 1.823 e aquela pessoa tinha o teto do seguro-desemprego, ela vai receber um complemento do governo de R$ 900. Por quê? É 50% do tempo que ele vai estar reduzindo a jornada dele. Tá? Em relação à redução da jornada, existem três situações, como eu falei. Para os trabalhadores que vão ter uma jornada reduzida de 25%, todas essas reduções de 25%, elas podem ser feitas diretamente com o empregado. Elas não necessitam de acordo ou de convenção coletiva. Tá? Já para os trabalhadores que terão a redução de 50% ou de 70%, tá? Necessariamente tem que haver uma negociação coletiva, salvo os que ganhem mais de R$ 12.200, ou seja, os considerados hipersuficientes, e os que ganhem menos de 3.135. O que é o valor de 3.135? São 3 salários mínimos. Por quê? Porque, no entendimento do governo, a faixa de até 3.135 e a faixa superior a R$ 12.200 são faixas diferentes. Por quê? Até 3.135, a perda do empregado é muito pequena. Por quê? Porque a parte que o governo vai pagar de contrapartida, esses R$ 1.823,
ele praticamente iguala a perda que o empregado está tendo, ou seja, a perda é muito pequena. Já para o salário de 6, 7, 8, 10 mil reais, a perda é muito grande. Por quê? A comparação em relação aos 1.823 é muito grande. O governo só vai arcar com parte desse valor, né? Então, para esses casos, é necessário a negociação coletiva. Tá? Porém, o governo trouxe uma medida muito engenhosa, né? Que foi a possibilidade do empregador fazer um pagamento de uma ajuda mensal compensatória, que é uma parcela de natureza indenizatória, que não tem reflexo para imposto de renda, INSS e fundo de garantia, que ele pode ser pago de maneira a complementar a perda que o empregado está tendo. Então, vamos imaginar, o empregado ganha 3 mil reais, está com o contrato dele suspenso, reduzido em 50%. Tá? Então, o empregador só está pagando 50% daquele salário. Uma parte do que ele está perdendo está sendo recomposta pelo governo. Mas, ainda assim, tem um saldo que ele está perdendo, aquele trabalhador está perdendo. O empregador pode complementar 200, 300 reais, se for o caso, para que ele não tenha nenhuma perda. E aí, qual é a vantagem para o trabalhador? Ele vai estar ganhando a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa que ele ganharia se ele estivesse trabalhando, só que nesse cenário ele está trabalhando só 50% do tempo. Né? Então, a medida do governo, seja ela na faixa de 25, de 50 ou de 70, ela trouxe uma ajuda muito grande para dar um fôlego para que as empresas não precisem mandar os empregados embora. É óbvio que uma ou outra empresa, ainda com esses benefícios, não conseguiu arcar com 30% do salário ou com 50% do salário e teve que fazer uma demissão. Né? Mas a redução da jornada foi uma coisa muito bem vista e tem funcionado. É óbvio que é necessária uma burocraciazinha. Acho que no final, depois que a gente falar da suspensão do contrato de trabalho, eu acho que a gente pode falar também um pouco sobre como implementar essas medidas. Tá? Mas foi uma situação que foi muito vantajosa tanto para o empregado como para o trabalhador. Pena que só vai durar 3 meses, né? No caso da tem prazo, né? Então, para essa redução proporcional. O prazo máximo de redução da jornada é de 90 dias, né? Ela pode ser implementada até 31 de dezembro, tá? Mas o prazo máximo é de 90 dias. Então, assim, se a empresa não implementou nenhuma medida agora, se as pessoas estão voltando de férias, essas medidas podem ser implementadas agora e elas podem valer até 31 de dezembro, que é quando encerra o prazo de calamidade pública. Tá, entendi. Ficou bem claro. E essa mesma medida também trouxe a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Aí é a situação mais impactante, né? Então, imagine uma empresa que não está podendo operar. Né? Tá. Aquela obra, por algum motivo, não está podendo acontecer. O shopping está parado. Então, não pode entrar para fazer uma obra no shopping. Uma academia de ginástica não está funcionando. Restaurante, idem. É uma medida mais drástica, mas também o governo trouxe uma medida engenhosa. Né? Para as empresas que que faturaram em 2019 até 4 milhões e 800 mil reais, o governo vai pagar 100% do salário do empregado, limitado a R$ 1.823. Tá? Para as empresas que têm o faturamento superior a 4 milhões e 800, a empresa fica responsável por pagar 30% do salário do empregado, tá? E o governo pagará 70% desse famoso R$ 1.823, que é o teto do seguro-desemprego. Né? Entendi. Também para essa hipótese da suspensão, ela tem uma diferençazinha em relação à redução. Tá? A suspensão do contrato de trabalho ela só pode ser feita por até 60 dias, diferentemente da redução, que é por até 90 dias. Tá? E uma outra coisa para eu até não esquecer. A soma das duas situações
não pode ultrapassar 90 dias. Tinha muita gente que estava pensando em suspender 60 dias e depois reduzir 90 dias. Não é possível. A medida Interessante. provisória diz claramente que a soma dos dois institutos só pode durar 90 dias. Então, eu posso reduzir a jornada a 30 dias, suspender 60, ou eu posso suspender 60 dias, depois reduzir outros 30. Mas eu não posso somar 60 com 90, ficar 150 dias de benefício. Tá? Por quê? Porque isso é uma medida emergencial que só pode ser usada nesse período máximo de 90 dias dentro de 2020, tá? Ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Qual o cuidado? Oi, desculpa. Não, pode. Desculpa, continua. Qual o cuidado que tem que ser feito, né? Ou seja, identificado as pessoas que a empresa vai colocar em suspensão do contrato, ela tem que ver em qual faixa que ela está, se ela está acima ou abaixo de 4.800.000, tá? Se ela tiver abaixo, o governo vai fazer o pagamento. Se ela tiver acima, ela tem que pagar 30%. Esses 30% também têm natureza indenizatória, ou seja, não vai ter recolhimento de INSS, de imposto de renda e de fundo de garantia. Tá? Não, porque na suspensão não. Isso é até uma coisa legal da gente falar, muita gente está confundindo isso, né? Quando você tem a jornada reduzida, tá? Os 50% do salário que você está pagando para o trabalhador, da sua parte, você precisa recolher os encargos. Tá? Se você optar por complementar o salário para que o empregado não tenha nenhuma perda, esse complemento é indenizatório. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte: você está pagando R$ 1.500 de salário para o empregado quando o salário dele era 3.000. O governo está complementando, a grosso modo, com R$ 900, que é o valor do benefício do seguro. Se você quiser, você pode complementar com o valor que seja necessário para que ele receba o líquido que ele costumava receber. Tá? Esse complemento é indenizatório. Não tem natureza salarial, não tem reflexo para férias, 13º, nada. Já o complemento, o pagamento dos 30%, que as empresas que faturam mais de 4.800.000 têm que pagar ao empregado que está com um contrato suspenso, paralisado em casa, tá? Esse valor é indenizatório. Aí, tá? Então, incide... E aí não incide nada. Esse é indenizatório, esse não incide nada. O indenizatório não incide nada. E quando não tiver natureza indenizatória, o complemento é que aí que vai incidir, enfim, o pagamento para a Previdência, enfim, descontos, exatamente, etc. E aí, o que acontece? Para esses trabalhadores que estão com contrato suspenso, o que a empresa tem que fazer? Se o trabalhador ganhar até 335, o acordo pode ser feito diretamente com o empregado. Ou seja, o empregador oferece para ele, tá? Isso é uma outra coisa super relevante. Ninguém é obrigado a aceitar. Por isso... Isso você está falando, desculpa, na suspensão. Em qualquer um dos dois institutos, suspensão ou na redução, é obrigado a aceitar. Ele pode falar, eu não quero. O problema é que, ao falar não quero, ele também está correndo o risco de ser demitido. Por quê? Eu ia tocar nesse ponto. Entendeu? Então, assim, a realidade que a gente tem visto é que a grande parte dos trabalhadores tem aceito os acordos de suspensão e de redução porque eles sabem que a perda não vai ser muito relevante e, mais do que isso, ele ganha uma garantia de emprego durante o período da suspensão ou da redução e pelo mesmo período após o término da suspensão ou da redução. Então, vamos imaginar uma pessoa que ficou com um contrato reduzido de 3 meses, ela vai ter 3 meses mais 3 meses. Então, muita gente preocupada com o pós-pandemia tem aceitado os acordos, especialmente para aquelas empresas que estão fazendo algum complemento de natureza indenizatória. Então, assim, recapitulando, se o seu empregado ganha até 335 ou mais de R$ 12.200, a empresa pode fazer o acordo diretamente com ele.
e aí depois comunica ao sindicato, comunica ao governo. Para os empregados que estão no intervalo entre 3.135 e 12.200, é necessário uma negociação com o sindicato. Os sindicatos, de uma maneira geral, têm demonstrado boa vontade para negociar. Tá? Alguns colocam um pouco mais de dificuldade, outros colocam mais facilidade. Já existem algumas convenções coletivas, ou seja, já estão prontas, aptas as empresas poderem aderir. Nesse caso, é só montar o acordo que é feito com o empregado, ou seja, prevendo quais são as regras. Tá? Tem as regras mínimas que estão na medida provisória, ou você pode estipular regras mais favoráveis, por exemplo, aumentando o prazo da estabilidade, concedendo ajuda mensal compensatória. Então, são várias negociações que têm que ser feitas com os empregados no momento de celebrar, seja o acordo de redução, seja o acordo de suspensão. Tá? Bacana, João Pedro. Eu acho que tem muita coisa que você esclareceu bastante para gente nesse bate-papo. Passa muito rápido. Agora que eu vi a hora, já voou o tempo. Uma hora, a gente podia falar 2 horas sobre isso. Gente, a gente está falando e vão surgindo as dúvidas. Enfim, é bem bacana. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Eu acho que algumas dessas perguntas já foram respondidas por você durante a sua explanação. Teve uma pessoa aqui que perguntou, uma empresa colocou 300 operários em casa com 50% do salário mínimo, retornando na segunda-feira, e 15 estavam com suspeitas de Covid. Nesse caso, qual seria a posição da empresa? Isso aí é aquele papo que a gente falou bem lá no início. Lá no início, exatamente. Esses são 15 que estão com suspeita de Covid, é isso? Eu acho que sim. É altamente recomendável que esses 15 pessoas não voltem a trabalhar. Tá? No primeiro momento, seja realizado o exame neles, identifique-se e esperar o retorno do exame. Tá? Se ficar constatado que eles não estão doentes, eles podem voltar a trabalhar normalmente. Tá? Eu acho muito temeroso colocar num canteiro de obra pessoas que possam ter o risco de estarem doentes. Por quê? Porque assim, isso vai aumentar muito. Esse exemplo que ela deu é muito bom, porque até passa aquela questão da doença profissional, né? Ou seja, se a pessoa está em casa com um contrato suspenso, ele com certeza não pegou a doença no trabalho, né? Ele pegou a doença no período que ele estava em casa. Sim. Então, para essa hipótese em específico, aquilo não será considerado uma doença do trabalho. Porém, se você permitir que esses 15 que estão com suspeita voltem a trabalhar, você está colocando todos os demais em risco, e aí sim pode ser considerado que alguém que tenha sido contaminado posteriormente venha alegar que pegou de algum empregado que voltou do período de suspensão doente. Né? Então, assim, esse cuidado é muito relevante e é muito importante. Bacana. Tem uma dúvida prática aqui que está perguntando se a pessoa está em home office, como é que a gente estava falando da questão do banco de horas, home office e tal, como é que acompanha o horário do funcionário para colocar no banco, em eventual banco de horas? Você tem alguma sugestão? Assim, não, isso é importante porque está dando muita confusão também. A reforma trabalhista trouxe a inclusão do artigo 62.3 da CLT. Tá? O que diz o artigo 62? O artigo 62 ele trata das pessoas que não têm horário controlado. Gerentes, trabalhadores externos e trabalhadores em home office. Né? Só que, nesse nosso caso em específico, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Por quê? Porque não é porque o artigo 62 diz que aquelas pessoas não precisam ter que a empresa não pode exigir o cumprimento de um horário. Então, o que a gente tem recomendado para as empresas, não só as que estão com jornada reduzida ou porque elas querem colocar em banco de horas, que controle o horário de trabalho dos trabalhadores mesmo em casa. Como é que é feito esse controle? A pessoa manda um e-mail, olha, comecei a trabalhar. Ela manda um outro e-mail, parei de trabalhar. Tá? Ou seja,
o controle vai ser feito por e-mail, por mensagem, por qualquer mecanismo que seja possível controlar. E aí você vai gerar um banco de horas baseado naquelas informações que estão sendo passadas pelo empregador. É óbvio que tem que ter uma confiança, né? Ou seja, o empregador tem que confiar que aquela mensagem está efetivamente sendo mandada. É óbvio que eu já vi também exageros, né? Eu já vi empregados que mandam e-mail 4 horas da manhã para dizer que estão trabalhando e para tentar no futuro pleitear horas extras. Então, assim, o normal é a pessoa trabalhar no mesmo horário que ela trabalha normalmente, 9 às 18, 8 às 17, ou um horário da construção civil. Mas o fato é que, para essa situação específica, especialmente se a pessoa tiver com um contrato de jornada reduzido, é importante o controle. Por quê? Se você não faz o controle, você não tem depois como provar que houve uma redução, né? Porque saiu recentemente, na semana passada, uma portaria que regulamentou o benefício de ajuda emergencial, dizendo que, para as pessoas que estão com jornada reduzida, se ficar comprovado que a produtividade que continua sendo exigida daquela pessoa, a mesma produtividade de antes da redução, a redução fica descaracterizada. Vou dar um exemplo. A pessoa tinha que realizar 10 relatórios em 8 horas. Agora ela está com 50% da jornada dela reduzida. Ela tem que continuar fazendo os mesmos 10 relatórios. É óbvio que ela não vai conseguir cumprir dentro dessa jornada reduzida. Então, assim, para mim, o melhor cenário para quem está em casa, mesmo correndo o risco de ter que pagar alguma hora extra, é pedir que seja feito um controle, mesmo que eletrônico, mesmo que por e-mail, do início e do término da jornada, para que você possa, no futuro, alegar, não, eu tenho uma prova aqui de que ela não trabalhou, ela me mandou um e-mail dizendo que estava parando de trabalhar. Né? Tá. E na questão da entrega dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, tem uma pergunta aqui questionando se uma foto comprovaria o registro da entrega do material. Ou você precisa, enfim, ter a assinatura do funcionário, enfim. Assim, eu acho que nesse caso específico, como o EPI é uma coisa que está sendo entregue fisicamente, ou seja, é possível que você tenha uma assinatura do empregado naquele momento que ele está recebendo o EPI, eu recomendo que seja feita uma assinatura. Tá? Ou seja, a mera foto da entrega, ela não assegura que a pessoa realmente ficou de posse daquilo. Né? Tá. Todas essas medidas que a gente está falando de tecnologia, elas são recomendáveis quando você, por exemplo, a questão das férias. Eu não vou obrigar a pessoa a sair da casa dela, ir na empresa, assinar um aviso de férias. Não faz ela sentido, me manda por não e-mail, né? Mas no caso de uma obra onde a pessoa está fisicamente na obra, se ela está recebendo um capacete, uma luva, uma máscara, eu posso assinar que eu estou recebendo ali, e aí a empresa guarda e faz o arquivo daquilo. Tá. A gente está. É porque eu estou recebendo muitas perguntas, não vai dar para fazer todas, pessoal. A gente está se encaminhando mesmo para o final. Só vou fazer mais 2, pode ser, João? Claro, claro. Assim, o tema é enorme, gente. O tema é enorme, as perguntas são infinitas, né? Vão surgindo várias dúvidas, mas a gente está fazendo o que a gente pode. Depois a gente pode tentar fazer outra, enfim. Outro, claro. Perguntaram aqui, eu acho que é sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Quem ficou suspenso 30 dias continua em casa, mas não está com o contrato suspenso. Ainda não foi disponibilizada a renovação. Como ficam esses dias? Não, vamos lá. A renovação Eu acho que eu entendi a final. pergunta. Acontece o seguinte, você pode suspender por até 60 dias, tá? Uhum. Mas muitas empresas suspenderam inicialmente por 30 para ver se o trabalho ia voltar, né? Venceu esses 30 dias e não foi feita uma nova renovação. Tá? Bom, o sistema do governo ele já tem permitido que sejam feitas renovações. Tá? Eu já tive 2 ou 3 clientes que fizeram a renovação, né? Ou seja, a única imposição legal é que 48 horas antes do término da suspensão seja feita essa renovação. Né? E aí, a informação para o governo, porque o que acontece? É até bom a gente falar rapidamente disso.
Depois que você suspende o contrato, você tem que informar ao sindicato e informar ao governo. Tá? Tem um sistema que é o empregador web, tá? Que você entra lá e comunica que aquele contrato está sendo suspenso. Tá? Se você tentar aditar o prazo ainda na vigência de uma suspensão, é possível que o sistema não autorize. Tá? Então, você tem que esperar acabar os 30 dias, faz a renovação e, como a lei faculta o prazo de 10 dias para você comunicar a nova suspensão, a pessoa já pode ficar em casa, ou seja, acabou meus 30 dias hoje. Eu, há 2 dias atrás, avisei que eu ia renovar. A pessoa continua em casa e aí, dentro do prazo de 10 dias, eu comunico ao governo que houve uma renovação desse prazo. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, qualquer modificação ela não está sendo aceita pelo sistema com prazos inferior a 15 dias. Então, por exemplo, se eu resolver mudar de suspensão para redução ou de redução para suspensão, eu não consigo fazer isso. Vamos dar um exemplo. Eu fiz uma redução em 60 dias. Só que o meu movimento caiu muito. Eu preciso mudar para suspensão. Se a minha decisão demorou 1 semana apenas, eu não consigo mudar no sistema. Tá? Então, eu só vou conseguir mudar no sistema se essa alteração for superior a 15 dias. Tá? Então, assim, eu acho que a preocupação dela é como comunicar isso ao governo. Tá? Sim. E tem uma outra que eu acho que é parecida com o que você está falando, porque ele está dizendo, ele fez uma suspensão temporária do contrato por 60 dias, mas a empresa resolveu reduzir agora para 30 dias. Como fazer isso, né? Você estava explicando, e se esses dias vão retroagir como suspensão? Então, ele suspendeu por 60 e ele quer chamar de volta, não é isso? E agora ele quer reduzir para 30 dias. Então, o que ele tem que fazer? Ele, se já passaram os 30 dias, ele vai só comunicar que está chamando de volta, tem previsão na medida provisória, ele tem que avisar com 48 horas de antecedência o retorno do trabalhador, tá? E aí ele tem que comunicar ao governo, olha, eu tinha avisado que a suspensão ia ser de 60 dias, mas eu chamei eles de volta. Então tem que avisar o governo imediatamente de que houve o cancelamento daquele período maior para que o governo não faça o pagamento para aquele trabalhador, porque se fizer o pagamento e posteriormente ficar constatado de que houve trabalho, quem vai ser cobrado é o empregador. Então, assim, se ele esquecer, ele chamou de volta o trabalhador, o governo pagou ao empregado e ele se beneficiou do trabalho quando supostamente o contrato estaria suspenso, ele está correndo o risco de ser cobrado pelo governo federal. Tá? Então, assim, é muito importante o manejo dessas comunicações ao governo federal. Essa comunicação é feita como uma dúvida prática, porque eles estão dizendo aqui, comentando que o sistema não renova, o problema é como comunicar isso ao governo, o sistema não deixa eu fazer essa informação. O empregador web está com vários problemas que eles estão correndo para tentar solucionar. É óbvio, gente, que esse sistema todo foi montado em 15, 20 dias. Né? Sim, muito então, rápido. Assim, muitos problemas começaram a acontecer. Para vocês terem uma ideia, a medida provisória é de 2 de abril e a regulamentação é de 22 de abril. Né? Então, assim, a maior parte das pessoas já tinha feito o acordo quando descobriu que, por exemplo, não podia usar a conta salário para pagamento. Né? Quando descobriu que não podia fazer para aposentados. Né? Então, tudo são problemas que estão surgindo e o que eu recomendo é que fique acompanhando a página do empregador web. Tá? Eles já disponibilizaram um campo de perguntas e respostas em que várias dessas dúvidas vão sendo esclarecidas de acordo com que eles vão resolvendo os problemas. Tá? Realmente eles têm razão. Algumas perguntas ainda não têm solução. A gente tem que realmente esperar e ver como é que vai ser feita a solução, porque aí é uma questão operacional do governo mesmo. Tá? Sistema. Depende sistema. Esse ser que domina o mundo, o sistema. Sistema. Bom, gente, tem muitas perguntas, né? Como eu falei, não dá para responder tudo. Esse assunto é infinito, a gente tem muitas dúvidas mesmo.
O João Pedro é ótimo, tá esclarecendo bastante coisa para a gente, mas realmente, em uma hora só, a gente até passou um pouquinho do tempo, não dá para responder tudo, mas eu tenho certeza que ele fez o melhor dele. Nossas dúvidas foram esclarecidas bastante, assim, eu pelo menos aprendi muito com você. Queria agradecer você, João, por ter se disponibilizado a participar da nossa live, da nossa primeira, espero que primeira de muitas. Muito obrigada pela sua participação. Queria dizer para vocês que a live vai ficar gravada, a gente vai colocar no YouTube, no canal da AERJ no YouTube, então quem perdeu um pedaço, quem ficou com alguma dúvida, quiser voltar, enfim, é só acessar lá. E queria dar a palavra final, enfim, para o João Pedro falar um pouquinho, depois passar a palavra para o Luiz Fernando para ele encerrar nossa live. Mais uma vez, muito obrigada, viu, João? Obrigado a você, obrigado, Luiz Fernando, obrigado principalmente à ERJ, que está sempre atenta aos assuntos importantes aí na área da engenharia, da construção civil. Para mim é sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Uma honra nossa ter um advogado tão experiente, tirando as nossas dúvidas aqui. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Fala, Luiz. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito ao João Pedro e ao Escritório Bichara por nos ceder o João Pedro para essa live com a nossa estreia. Então, alguns podem ter ocorrido, não dele que vive nisso, mas nossa aqui, que é a primeira. A primeira de muitas que eu tenho certeza que nós vamos fazer, e estamos estudando já outra, também de tema extremamente importante. Eu queria perguntar ao João Pedro se a gente depois poderia fazer, talvez, um sumário dessas perguntas, separando as que não foram respondidas, te mandar e você fazer um breve briefing para a gente distribuir depois. Claro, claro, sim. Tentar isso aí para poder suprir bem, porque eu vi que tem algumas coisas extremamente interessantes em que pode orientar o nosso pessoal. Muitíssimo obrigado e aos nossos associados e companheiros que acompanharam essa live. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos mantê-los informados, nós vamos estar com vocês e eu queria aproveitar para fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso. As empresas, as associações de classe que atuam no setor da construção no Rio de Janeiro, a ERJ, Sinduscon do Rio, Seconce Rio de Janeiro, Sinicom e a DEMI, estão fazendo uma campanha chamada Construção pelo Rio, Combate à Covid-19. Nós estamos botando isso no nosso site. Nós pedimos aos nossos amigos que distribuam isso para quem puder. É extremamente importante, nesse momento, que o setor da construção se mostre presente para ajudar tanta gente que está necessitada. A nossa direção é ajudar o Rio Solidário, que está distribuindo máscaras e alimentos e proteção para os moradores de rua, ao Fundo Especial de Combate à Covid da Prefeitura e ao Seconce Rio, no que diz respeito à compra de equipamentos de proteção industrial, EPIs, para as micro e pequenas empresas que hoje estão sem condição de proteger seus funcionários. Eu queria me despedir agradecendo ao João Pedro deixando essa mensagem. Ajudem a construção a ajudar o Rio. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, boa tarde.